Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Leituras em Foco, o podcast do Observatório Geek, onde a gente mergulha em grandes obras da literatura com convidados apaixonados pelo tema. E no episódio de hoje, a viagem é de volta para Arrakis. Nossa convidada é Carla Barbosa. Ela é nerd e uma grande fã da saga Duna. Oi, gente, eu sou a Carla, sou de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Ah, Sou uma pessoa que me considero meio nerd, eu gosto muito de livros, de jogos, de filmes, séries. Gosto muito de Harry Potter, de Game of Thrones, de Breaking Bad, de Peaky Blinders, Better Call Saul, tudo desse universo com histórias mais complexas e personagens que têm muita dualidade. Romance não me pega muito. Eu conheci Duna pelo filme mesmo, não conhecia esse universo incrível. O que eu gosto mais em Duna é realmente como tudo tem uma explicação, tudo se encaixa. A parte de que a gente não tem mais as máquinas, os humanos tiveram que se evoluir é, para suprir, né, essa falta das máquinas. É tudo muito diferente de Harry Potter, que é tudo magia, né? Duna tem para tudo uma explicação, como uma ficção científica. É muito interessante para mim. Duna a gente vê sobre ecologia, sobre ditadura, sobre água, enfim. Eu agradeço muito esse convite para o podcast. Não sei se vai ficar muito legal, mas estamos aí. Muito obrigado. Um beijo. E o tema de hoje é o lado sombrio do destino em Duna. Paul Atreides realmente virou um herói? Ou apenas alguém consumido pelo próprio destino? A presciência é um dom ou uma prisão? E o caminho dourado do Leto 2 salvou a humanidade? Ou criou um dos maiores tiranos da ficção científica? Para discutir tudo isso, eu preparei 5 perguntas para nossa convidada especial. Primeira pergunta. Carla, em que momento de Duna você percebeu que Paul talvez não fosse exatamente um herói? Então, eu não sei se eu vejo Poe exatamente como um herói ou vilão, assim, sabe? Eu acho que é muito mais interessante manter a complexidade do personagem, ao invés de pensar em lados, como bem e mal. Eu acho que fica até muito pequeno para o próprio Poe. Eu acho que o Poe, ele nunca teve escolha em relação ao destino dele. Se for pensar em vilão, para mim, eu penso mais nas Bene Gesserit. Tipo, nunca gostei muito delas, apesar de que sem elas não teria história. Mas eu culpo mais elas do que o próprio Paul. Segunda pergunta. Em Messias de Duna, você acha que o poder da presciência virou mais uma maldição do que um dom para o Paul? Eu acredito que sim. Porque o Paul, ele começou a temer a si mesmo, o próprio dom, o próprio propósito, o próprio futuro, né? Justamente pelo jihad, pelo seu jihad, né? Que matou muita gente, dizimou vários planetas e tudo mais. É, Até voltando à questão anterior, ele sim se considerava muito um vilão, né? E assim eu acho que a sua consciência começava a cobrar ele de consequências que ainda nem chegaram, né? Tipo, nunca nem chegaram para ele. Terceira pergunta. A transformação do Leto 2 em Filhos de Duna te pareceu um sacrifício necessário ou o nascimento de um tirano? Eu tô muito suspeita para falar de Filhos de Duna, porque no meu ranking ele fica em segundo, né? Ele é o meu segundo livro favorito da saga. É onde o Leto entra na história e assim, não achei que era possível o filho ser maior que o pai, mas ele foi, tanto em escolha quanto em complexidade do personagem, assim.
Para mim, o nascimento do tirano foi necessário. Eu acho que o Caminho Dourado salvou sim a humanidade, sabe? E o Leto, ele sim foi o vilão. Ele colocou as Bene Gesserit no lugar delas. O destino dele não dependeu delas, como o do Paul, né? Como o do seu pai. Mas para ele fazer o que ele fazia, ficar preso naquele corpo, daquele jeito, cobrava um preço muito alto. A diferença é que ele pagou, né? Quarta pergunta. Imperador Deus de Duna foi o livro que fez a saga ficar mais filosófica e difícil. Para você, isso deixou a saga menos interessante ou, pelo contrário, mais genial? Acho que já deu pra perceber que o meu personagem favorito é o Leto II, não tem jeito, nada acima dele. Então, Imperador Deus de Duna, pra mim, é o melhor livro, disparado. É o livro que pra maioria é monótono, é difícil. Pra mim, eu devorei o livro. Eu li muito rápido mesmo. E como eu estava falando, o Leto e o seu poder, seu extremismo, sua dualidade, tudo dele ao mesmo tempo, tudo dele é muito. Não tem meio termo com o Leto, né? Então, tudo isso nele me fascina, sabe? Ele é o que é e ele não se desculpa por isso. Não adianta. E assim, é claro que a gente tá falando de Duna, né? Que na vida real o Leto seria uma pessoa horrível, um governo horroroso, um, um medo, né? Ele transborda medo nas pessoas. Então isso seria muito horrível. Mas em Duna, o extremo do Leto me fascina muito, porque mostra uma crítica muito construtiva do ponto que a gente nunca deve deixar a humanidade chegar, sabe? E para encerrar o episódio de hoje, Carla, em Hereges de Duna, você gostou da mudança radical do universo ou prefere a atmosfera dos primeiros livros? O que falar de Hereges? Bom, Hereges foi um livro que me deu muita, muita, muita ressaca. Assim, eu terminei de ler ele em setembro e eu peguei Herdeiras de Duna para ler agora, em maio, porque eu não consegui ler nada de Duna por causa de Hereges. Não consegui ler desde então nada de Duna por causa de Hereges. E foi muito hard para mim. Foi difícil me concentrar na leitura, eu me conectar com a leitura, com os novos personagens. Eu não achava a escrita difícil, sabe? Ela simplesmente não me conquistava. Daí eu fui forçando e tal, a história foi ficando boa, mas a única parte que, tipo, me fez falar, nossa, que legal, que top, foi a parte que a Odrade encontra as escritas do Leto para ela. Aí eu pensei, ele sempre tá no controle, mesmo depois de morto. Ele sempre será o maior. É isso, Leto segundo na veia. Tipo isso. Então, eu acho que eu não gostei de ter mudado tanto, sabe? Principalmente ter tirado meu personagem favorito. Mas ainda assim, é interessante ver esse lado da história. Eu acredito que num dia bem distante, uma releitura, assim, sabe? Eu possa fazer uma releitura e aí seja mais fácil, mais fluida e eu comece a gostar mais do livro. E esse foi mais um episódio do Leitores em Foco. Carla, muito obrigado pela participação. Foi incrível mergulhar nessas discussões filosóficas e políticas que fazem Duna ser uma das sagas mais complexas da ficção científica. E você que está ouvindo a gente, não esquece de se inscrever no canal e seguir a página do Observatório Geek no Instagram. Curte, compartilha e comenta aqui embaixo. O Caminho Dourado do Leto II salvou a humanidade ou condenou ela? Deixe aqui a sua opinião. Eu sou Leon Felipe e a gente se vê no próximo episódio.